Olá pessoal, estou aqui atrás da parede do açude. Dessa vez do açude velho, do Mari. E hoje eu vim gravar mais um vídeo para vocês. E como vocês estão vendo aqui, eu estou chegando perto de um local que em um dos vídeos anteriores do canal eu já expliquei o que ele é, ó, que é um local vazio, ó, sem plantações, sem nenhuma planta nativa, cercado por plantas. Apesar de estar meio seca, porque nós estamos chegando no verão, as plantas em torno, mas dá para ver que tem plantas em torno. Mas no local específico, ele está limpo. Como eu já mencionei em outro vídeo, esses locais aqui são os locais de descanso, locais de encontro dos encantados. E eu vim para esse local exatamente porque hoje eu vou falar um pouco sobre os encantados, porque já falei em alguns vídeos, já mencionei eles em alguns vídeos, mas nunca expliquei de fato o que são eles. E é isso que hoje eu tenho trazendo aqui para vocês. Os encantados são todos os seres místicos que existem. Então, quando os europeus chegaram, com a mania de dar nome a tudo, eles tiveram que criar um termo para poder classificar todos os seres místicos. E o termo que sobreviveu até os dias atuais foram os encantados. Esse termo não é um termo indígena, como vocês podem ver pela palavra. É um termo de origem europeia, porém como foi que sobreviveu ao que nós adotamos e que a gente vai continuar utilizando nos vídeos, como encantado. Os cariris de Mirandela, que é um povo indígena que está em movimento de lutas, em movimento de resistência, de sobrevivência, ele tem documentos que classificam os encantados em 3 categorias, que são os encantados vivos, os encantados mortos e os encantados feitos. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês a explicação do que é cada uma dessas categorias. Os encantados vivos são os seres que já habitavam essas matas desde os tempos antigos. Os seres que viviam por aqui, os tipo, como a gente chama, os caiporas, os bichinhos do mato, os saci, as uiara, os ipupiara. Lá para a banda do rio São Francisco nós temos o nego d'água, nós temos os gorjalas. São esses seres que atualmente nós chamamos de seres sobrenaturais. Esses são os encantados vivos, mas são seres sobrenaturais que são materiais. Não, porque também existem seres sobrenaturais espirituais, eles também são chamados de encantados, tipo a Yangá e os Nievôs. Eles também são encantados. Eles também são chamados de encantados, mas eles não são encantados vivos. Porém, eles também não são encantados mortos. Eles se encaixam em outra categoria que não está no documento, porque eles são seres que não são matéria, porém eles nunca morreram. Eles se encaixam na categoria que não está lá ainda, e como os portugueses não tiveram contato com eles, entre os cariris, quer dizer, entre os cariris tiveram contato com os Nievô. Então eles classificaram como um ser à parte, como os Nievô. Os Nievô como um tipo de divindade menor. Mas eles também são encantados, de categoria de divindades menores. Então as divindades também entram como encantados. Além deles, os cariris de Mirandela tem os encantados mortos. Os que são esses encantados mortos? Os encantados mortos, eles seriam a alma de pessoas que faleceram, mas continuaram aqui no mundo material. Alguns presos a um local, que é o que é conhecido como alma penada, ou então como assombração. Outros, eles vêm e incorporam nos médiuns, ou baixam nos terreiros, ou se comunicam com os xamãs para trazer conselhos, para trazer a cura, para trazer saúde, para trazer conhecimento, que são os que a gente chama de guia espiritual. Eles são classificados pelos cariris de Mirandela como encantados mortos, porque eles são pessoas que morreram, viveram aqui, morreram e se tornaram entidades, se tornaram encantados. E o que seriam os encantados feitos? Demorei um pouco para entender o que seriam os encantados feitos, mas desde criança que eu vejo falar deles, porque eu conheço eles com o nome de rebolada. Por que rebolada? Porque como o próprio nome diz, encantados feitos, são trabalhos, são magias feitas para atingir uma pessoa específica ou um grupo de pessoas específicas. Então quando eles são feitos, eles não são feitos que nem muitas outras. Eles se materializam na forma de um animal, normalmente um inseto ou uma ave, um animal pequeno, uma cobra, ou então de fenômenos naturais, tipo um redemoinho,
uma chuva, uma rajada de vento. E quando ele chega ao seu alvo, ele vai em direção ao seu alvo. Quando ele chega ao seu alvo, o que ele foi feito para fazer, ele faz. O efeito que foi colocado nele para atingir o alvo. Normalmente eles levam doenças, levam má sorte, levam desgraças, tranca o caminho das pessoas para a pessoa não ter sucesso na vida, botar tudo a perder. Eles são feitos normalmente para isso, para malefícios. Porém, há também relatos que eles são feitos para benefícios, para trazer cura, para trazer prosperidade, para trazer saúde, porque ele em si, ele não tem culpa da sua função. Ele foi feito para aquilo. O que carrega, o que vai dizer para que ele foi feito, se vai ser algo benéfico, vai ser algo maléfico, é quem o fez e para que o fez. Esse seria os encantados feitos. E existe um relato lá dentro, uma nota de rodapé nesse documento que eu peguei, que fala dos encantados de Mirandela, que se eu encontrar o link para baixar o documento eu coloco na descrição. Se eu não encontrar o link eu deixarei o título do documento na descrição do vídeo. Esse documento diz que existe uma subcategoria de encantado que são os animais. Porém, ele não aprofunda o que seria essa subcategoria. Mas pelas minhas vivências que eu tenho no mundo, creio eu que eles seriam os guardiões, que eu chamo, que são animais que habitam uma certa região, tipo aqui atrás dessas matas, existe o que eu chamo de gruta, que é o sangrador do açude, que tem um guaxinim que habita essas grutas e poucas pessoas conseguem ver ele. E eu já ouvi o rosnado dele enquanto gravava um vídeo e o rosnado não apareceu no vídeo, que seria o guardião do terreno. Esse seria, ele tem a forma de um animal, normalmente tem a forma de um animal, o guardião do terreno. Então isso provavelmente, esses seres seriam o que eles chamam de encantado animais. Ou, como não vem dizendo no documento, eu não consegui achar as fontes que menciona ele, pode ser também que ele seja o animal totem de um povo, ou de uma pessoa, ou de uma região. Aí, além dos encantados, há outros seres que os cariris de Mirandela não conseguiram classificar, que ele menciona dois, que é o lobisomem e o dacri. Esses seres são seres que não se encaixam como encantado, por causa que eles são seres que surgem. O dacri é um mistério até hoje, e o lobisomem são seres tipo como sofrer a maldição, algum coisa do tipo. Também se encaixa nessa categoria o que? O corpo seco, o arranca-língua, que eles são seres que por algum motivo foram transformados. O Matinta Pereira, são seres que eles são humanos, que se transformaram nesses seres, ou por pagar uma dívida, ou por herança, ou por outros motivos, ou por buscar o poder mesmo. Tipo os capelobo, algumas versões do capelobo. Eles são seres que se transformam e os cariris de Mirandela não conseguiram encaixar ele como encantado. E também são outros tipos de seres que aqui nos nossos vídeos também vamos classificar ele como encantado, mas não como as 3 categorias que os cariris de Mirandela trazem. Porque nós adotamos o termo encantado para tudo aquilo que o pessoal chama de sobrenatural. E eles não são sobrenaturais. Eles são seres naturais, são seres que habitam as matas, que habitam o campo, que habitam as cidades, que habitam as águas, que habitam todas as regiões. E muitos deles estavam aqui muito antes do homem chegar, muito antes dos próprios índios chegarem, porque muitos índios não vieram para essa região. Alguns por migrações, outros por serem expulsos de suas terras. E hoje lutam por seu terreno de volta. E eles merecem uma forma de ser tratado. E a palavra encantado, ele soa mais respeito do que algo sobrenatural. Porque quando a gente diz algo sobrenatural, a gente expulsa do natural. A gente bota como se fosse uma coisa à parte. Algo que está além do natural, que não pertence àquele ambiente, já que esse ambiente é natural. Então, a partir de hoje, nos nossos vídeos, quando você ouvir a palavra encantado, estamos nos referindo a qualquer um desses seres, sejam eles espirituais, sejam eles materiais, seja da natureza que eles forem. Era isso que eu vinha trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Espero que vocês busquem mais conhecimento sobre. Divulguem esse vídeo, se possível. E com muito respeito a todos os encantados. Agradeço por eles permitirem que eu faça esse vídeo aqui na pousada deles, no canto onde eles descansam. Porque esses pontos são os pontos dos encantados mortos descansarem, como eu já mencionei em outros vídeos. E até breve com novos conhecimentos para vocês.